esse gigante que te persegue, tira o sono, né? Tira a sua paz, rouba o seu sossego. Olha bem para ele, porque é o último dia que você vai ver ele tirando toda a sua paz e o seu sossego. Assim o Senhor diz na sua palavra. Esse problema, né, que virou um chapéu sombreiro, né, na sua cabeça, que parece que ele não acaba, não termina, não vai embora. O Senhor, ele diz, olha bem para esse problema. Olha bem para essa situação. Porque é o último dia que você vai ver esse problema que você tem visto. Bom dia, nós estamos aqui no nosso café, né, dando continuidade, né, dentro da palavra quando nós estamos caminhando, né? Deus tem trago revelações tremendas, Deus tem confirmado essa palavra na minha vida de maneira extraordinária. Deus tem trago confirmações assim tremendas dentro dessa palavra, né? Deus tem se manifestado, Deus tem trago essa palavra na minha vida cumprido, né? Deus tem cumprido essa palavra na minha vida. Ele está nesse tempo, né? Nós estamos nesse tempo em que o Senhor tem falado conosco e tem cumprido, nós estamos vendo, né? Bom dia, Ana Raniele, irmã Nair, irmã Bel. Bom dia, Priscila. Bom dia, irmão Jamir, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Daiane, Pai do Senhor Jesus. E aí, gente, como é que foi o final de semana? Conseguiram descansar? Né? Final de semana a gente tira para descansar. Na verdade, trabalhei mais que descansei. Mas para a glória de Deus, Deus ele é fiel em todas as coisas, né? O que você faz hoje já foi um dia motivo de oração, né? Então, o que você vive hoje, às vezes trabalhando, o que você está vivendo hoje? Muitas coisas são respostas de oração, então nós não devemos reclamar. Bom dia, Daltiel, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Deus, né, coloque a mão sobre a vida de vocês. Nós estamos, né, dentro desse texto, né, nós já atravessamos o mar aí, né, na sexta-feira, né, nós viemos nesse texto caminhando e na sexta-feira nós fizemos aí a travessia. E o Senhor hoje colocou algo no meu coração, no livro de Êxodo, né? Nós estamos, né, lá no capítulo 14, no versículo 26. Mas dentro desse capítulo, bom dia, Eliane, Pai do Senhor Jesus. Dentro desse capítulo, Deus colocou algo no meu coração. O Senhor falou algo comigo, né, que me fez entender que muitas vezes nós ficamos preocupados à toa. Nós ficamos preocupados com coisas sem necessidade, né? Nós vamos voltar no versículo 13, que tem uma pérola aí. Bom dia, Sara, Pai do Senhor Jesus. Tem uma pérola aí. Nós vamos voltar no versículo 13, do 14 do livro de Êxodo, né? Você tá com sua Bíblia aí? Eu espero que sim. Devocional sem Bíblia não é devocional, não. Gente, que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus, né, vai dizer que Moisés, ele respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Forte, né? Bom dia, irmã Rosane, Pai do Senhor Jesus. Vocês o quê? Nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Nós vamos, né, ficar aqui nesse versículo um pouquinho, e nós vamos ver a confirmação desse versículo aqui, já dando seguimento na palavra. Moisés, ele fala ao povo, não tenham medo. Não tenham medo, não tenham medo. Fiquem firmes. Porque vocês estão vendo os egípcios ali. Eles estão vindo. Eles estão o quê? Atrás de vocês, né? Diz a palavra que o anjo do Senhor ele se retira da frente do povo. E esse anjo se passa, né, para trás do povo de Deus. Ou seja, quando tem um perseguidor nas suas costas, vindo para poder te atacar e você, à frente não tem saída, e ele está atrás de você, está murmurando, está falando, está fazendo coisas que o Senhor ele está vendo. Então o que o anjo do Senhor fez? Ele se colocou por detrás do povo de Deus. Se colocou entre o problema, né, e o povo. Deus está falando assim, olha, eu respaldo vocês. Eles estão vindo para ferir vocês, para matar vocês, mas eu respaldo vocês. Assim também, como a coluna de nuvem se retirou e foi para o mesmo lugar. Né? Sair é com você, respaldar e cuidar e proteger é com o Senhor. Então, quando Moisés ele diz ao povo, não tenham medo. Esse líder ali, bom dia, Josi, Pai do Senhor Jesus, bom você aqui. Esse líder a qual Deus levantou para guiar aquele povo ali, Deus colocou algo no coração dele
né? Algo tremendo. Deus colocou no coração deles certeza e fé. Porque não tem como você liderar espiritualmente, não tem como você fazer a obra de Deus se você não tiver no mínimo fé e certeza de que Deus está com você. Você não vai conseguir fazer, você não vai romper, você não vai conseguir nada. Se não tiver nem fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. E esse homem de Deus, íntimo de Deus, né, a qual o Senhor ali falava com ele face a face, ele diz, olha, não tenham medo desses egípcios aí. Vocês vão ver eles, a última vez que vocês vão ver eles. Você está olhando para essa situação que está tirando sua paz, o seu sossego, né? Que assim eu fiz o chamado da live do jeito que o Senhor me orientou. Tem problemas que eles ficam insistindo e parece que não vai sair. Deus está falando, eu tenho o controle sobre tudo que te traz a falta de sossego, a falta de paz. Eu tenho o controle e o comando sobre essa situação. Deus está falando, olha bem para esse problema, porque é o último dia que você vai ver ele. Olha bem para essa situação, porque é o último dia que ela te tira a paz. De calabanda sube, manto. Deus está falando, olha bem, foca bem nos egípcios, está vendo? É o último dia que vocês vão ver, sabe por quê? Porque o Senhor exterminou todos. Se é inimigo do servo de Deus e se coloca como inimigo de Deus. Quem se levanta, quem se levanta a favor de Deus para estar fazendo aquilo a qual Deus chama na terra, Deus exalta, Deus honra, Deus trabalha, Deus opera maravilhas, mas quando se levanta para perseguir, para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, Deus queria o povo onde? Dentro do lugar que ele falou. Deus queria o povo fazendo o quê? Adorando. Deus chamou aquele povo para adoração, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O perseguidor vem para dizer, não, você não vai, você não é, você não pode, você não consegue. Deus vai dizer, ei, aí, alto lá. No meu povo, não. Aquele que se põe, né, contra o povo de Deus, aquele que se põe contra o povo de Deus, ele se torna egípcio para Deus. Não importa o que fala, não importa o que diz, não importa como você é tratado. O dia que Deus fala, eu estou chegando nesta situação para colocar um basta, colocar um fim, para colocar a língua dentro da boca. Basta de falar o que quer, dizer o que quer e pensar que não tem um dono esse povo. Chega desse mesmo problema tentando tirar o seu sossego. E eles olham, não tinha jeito, aparentemente não tinha jeito. Bom dia, Viviane, Pai Senhor Jesus. Não tinha jeito, não havia saída. E Moisés falou assim, olha, vocês estão vendo de um jeito, mas o Senhor se revela de outro. Olha bem, foca, fixa bem os olhares nesses egípcios, porque hoje é o último dia que vocês estão vendo eles. Olha bem, porque vocês não vão ver mais. É o dia que Deus escolhe para mudar a tua história. É o dia que Deus escolhe para colocar um ponto final. É o dia que todo mundo batia. Você apanhava, chorava, era escravo na terra do Egito. Aí Deus fala, olha, agora eu libertei, agora eu levantei e eu vou agir contra vocês que estão agindo contra o meu povo. Isso é a palavra de Deus. Basta de sofrimento, basta de chicote, basta de escravidão. Porque eles se voltaram a mim e voltaram a clamar. Havia situações ali terríveis. E Deus fala, olha, né? Deus usa Moisés e fala, olha para eles, porque é o último dia que vocês vão ver eles. Você pensa que você vai ficar vivendo ciclos, se repetindo a vida toda? Não vai, não. A Bíblia diz que no dia que fez 430 anos, Deus livrou o seu povo daquele lugar. No dia que completou 430 anos, porque eles clamaram, havia uma promessa. Não mexe com quem tem promessa, porque se ele resolver se pôr diante de Deus, Deus vai abrir cativeiro, Deus vai destrancar as correntes, Deus vai quebrar jugo, Deus vai arrancar todas as coisas que o prendem e você ainda vai ser tido por egípcio por estar perseguindo aquele que Deus levantou. Nem todo tempo é tempo
chega a hora, Deus fala, chega, eu estou levantando um povo, eu estou fortificando um povo e eu vou revelar que esse povo tem nome, esse povo tem nome, esse povo tem dono e esses egípcios não serão mais vistos por eles. Deus livra do cativeiro, você volta se quiser. Deus arranca de terra de injustiça, de dor, você volta se quiser. Deus tira aquilo que tira a paz, Ele tira daquilo que tira o sono, Ele arranca você daquilo que te prende, você volta se quiser. Deus abala tudo em volta para mover na sua vida e trazer o sobrenatural. E se eu não cresce nisso, eu não estaria aqui pregando, porque seria hipocrisia da minha parte. Semana passada eu preguei a semana toda para mim e não sabia. E quando foi no sábado, eu recebi uma confirmação extraordinária que eu chorei demais. Eu falei, Deus, eu estava pregando para mim. Eu preguei o tempo todo, o Senhor me mandava ficar nessa palavra, e Deus cumpriu algo na minha vida que eu falei, Senhor, Deus falou, é tempo. É tempo, basta de cativeiro, chega de cativeiro, eu abrirei as portas, xalabada súbria de bronze, despedaçarei os ferrolhos, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Porta quem abre é o Senhor, e eu não estou falando de porta física sempre, eu estou falando no campo espiritual. Tem coisas que você precisa acessar, que no mundo espiritual estava travado, o diabo ficava te acusando, te perturbando, balançando a sua mente para lá e para cá. Deu o dia que Deus fala, basta, agora chega. Chega, porque eu estou te liberando para viver o novo de Deus. Eu estou te liberando para viver coisas extraordinárias. E você vê no dia que Deus está dando vitória, você vê o inimigo se levantar de todo lado. Você vai falar, uai, Jesus, você foi por isso. E Deus revela, o Senhor revela. Quando o povo olha para eles, aí você vai dizer, nossa, mas por que Moisés disse para olhar? E quando sai Ló e a família, né, daquela cidade, Sodoma e Gomorra, por que Deus fala para não olhar para trás? É diferente, por quê? Olha bem a diferença. Deus vai tirar Ló e a família de dentro daquela cidade, eles estavam prósperos. Eles estavam prósperos, eles não estavam escravos, embora eles estivessem vivendo no meio de profanação, no meio de prostituição, no meio de todas as coisas terríveis, eles estavam lá, mas eles estavam cheios de bens, eles estavam abastados, eles estavam estabelecidos ali com a situação boa. Eles não estavam escravos, eles não estavam escravos como o povo do Egito. Quando você sai da escravidão, do cativeiro, você não quer olhar para trás mesmo, você não vai olhar para trás, você só vai olhar para frente, para a terra nova. Porque você era escravo, porque você era adoecido, era perturbado, era sofrimento. Você não vai querer olhar para trás. Precisou de Moisés falar, olha para eles, porque o povo não queria ver mais de tanta dor, tanto sofrimento. Às vezes a dor é tanta que abala que até o psicológico, você não tem estrutura para lidar com aquilo, você não tem estrutura, né, de tanta dor, de tanto tempo dentro do cativeiro, até o seu emocional é abalado. E o Senhor vai guardando, porque senão você não aguenta. Só que quando esse povo, Moisés falou, olha para eles queriam olhar para frente. Ainda que a frente tivesse o mar e parecia que não tinha jeito, eles não queriam ver isso mais. E aí ele diz o quê? Olha para eles. Mas quando Ló sai, a mulher e os filhos, Deus fala, não olha para trás. Sabe por que isso? Quando você tem coisas a perder, quando você está ali diante de coisas que você conquistou, que você pode prender o seu coração naquilo, que você pode ficar por causa daquilo, o Senhor fala, não olha para trás, só sai. Sabe por quê? Ninguém está preparado para a conversa de ter prejuízo. Nós não estamos preparados para essa conversa de ter prejuízo. Nós não estamos preparados para essa conversa de começar do zero. Alabanda, souremanda, sébia. Essa palavra é para quem crê. Nós não estamos preparados para isso. E ele pega na mão dela. O anjo pega na mão deles e leva. E ele fala, não olha para trás. Por quê? Envolvia o quê? Prejuízo. Eles não estavam sendo escravizados, embora estivessem num lugar terrível. Nós sabemos disso. Eles estavam num lugar terrível, mas eles tinham família, eles tinham tudo ali. No Egito, não. No Egito, eles não tinham motivo para olhar para trás. Ainda que depois eles começaram a falar das cebolas do Egito, que eles sentiram falta, porque nós somos assim. Deus termina de abrir a porta, nós vamos reclamar daquilo que tinha no outro lugar. Deus termina de fazer algo, Deus usa alguém, cuida de você, trata de você, na mesma hora você está mordendo a mão da pessoa, eu estou mordendo. Nós somos assim. Nós somos desse jeito, nós somos esse povo.
Se Deus não colocar a mão no nosso coração, se nós não deixarmos Deus agir no nosso coração, as nossas obras são terríveis. E se você quer ver uma coisa terrível, uma pessoa amargurada de alma, ela azeda tudo em volta. Ela perturba, ela tira a paz. Então, como que essa mulher estava? O coração dela estava lá, em tudo que estava ali, ela não queria sair. Ela olha para trás e perde o quê? Perde a vida, perde a salvação, perde tudo, né? Salvação, não estou aqui para julgar ninguém, né? Só quem sabe que perdeu a salvação foi o Senhor. Mas a vida a gente tem certeza, porque ela virou uma estátua de sal. Enquanto a palavra fala, não, esses egípcios aí, se vocês estão vendo, vocês não vão ver mais não. Essa pessoa que está te perturbando, perseguindo, essa situação que está aí, ó, insistente, o Senhor está falando de chegar. Eu estou dando um basta. Chega de falar o que quiser e achar que Deus não vai fazer nada. Chega de bater e achar que Deus não está vendo. Chega de formar plano no coração, pensar mal e achar que Deus não está vendo. Chega de murmurar e pensar que o Senhor não está vendo. Deus está vendo e não só vendo como agindo. Chega de achar que pode falar o que quiser porque é sincero. Não, tem coisas que você fala não por sinceridade. Nós somos assim. E quando Deus falar que, olha, esse gigante, esse Egito aí, esses egípcios aí que você tá vendo, hoje é o último dia, acabou. Eles não vão mais chegar e falar o que quiser, perturbar, porque a gente sabe que eles estavam em situação difícil. Fazendo o que queria, dominando sobre o povo. Eles estavam dominando, eles eram inimigos do povo de Deus. Inimigo meu, inimigo seu, inimigo dos israelitas. Fazia o que queria, batia, escravizava, prendia. Até que Deus falou, hoje é o último dia que vocês vão ver isso acontecer. E lá, vamos pular agora, dar uma voada, lá no 26 agora. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. Quando você se levanta contra o povo de Deus, você é inimigo de Deus e eu não estou inventando nada aqui. Né? Quando você se levanta contra o povo de Deus, você é egípcio. Você simplesmente está se colocando na posição de egípcio e salve-se quem puder. Entendeu? E se tem uma coisa que eu penso 10 vezes é levantar o pensamento contra qualquer pessoa que seja. Na hora que venha querer, fala, epa, do mesmo jeito que Deus te ama, Ele me ama. Do mesmo jeito que Deus me chamou, Ele chamou você. Então o Senhor nos ama a ponto de entrar em defesa. A ponto de entrar num cuidado extraordinário que você nunca imaginou na sua vida. Amém, Manaí? Verdade mesmo, eu recebo essa palavra mais uma vez para essa oração pela vida do Elisângelo. Vamos orar sim, irmão. No final da live nós vamos orar. E ele diz assim, ó, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. Deus falou assim, eu estou ordenando você, Moisés, a estender a mão sobre o mar para que as águas venham cobrir eles. O problema que envolvia você até aqui, ele vai vir sobre aqueles que se levantaram para a perseguição. Aquilo que envolveu você até aqui, que tirou a sua paz, até aqui o Senhor está levando esse chapéu sombreiro para longe. Deus está levando essa nuvem para longe. Deus está arrancando. E nesse tempo o Senhor começa a revelar muitas coisas. Você começa a ficar, meu Deus, era assim? O Senhor fala, era. Meu Deus, eu estava no meio disso, estava. Meu Deus, o que é isso aqui, Senhor? Deus vai revelar o coração de todos à sua volta. Tempo de saída do cativeiro, Deus traz revelações profundas, ocultas, para que você saiba que a terra que você vai pisar é a terra que mana leite e mel e não cabe mais na sua mesa sentar e comer com o egípcio. Tempo de saída do cativeiro é tempo que Deus traz a lume, traz tudo. Deus revela cada coração que está ao seu lado, até o coração de quem você não queria ver, o Senhor traz. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando, ei, eu estou introduzindo vocês num novo tempo. Ei, eu estou introduzindo vocês numa terra nova. Ei, eu estou introduzindo vocês dentro da promessa. E a promessa é para filho, a promessa é para o povo que tem o selo, a marca, o nome do Senhor. E Deus começa a discernir o coração. Olha isso aqui, você não queria ver, o Senhor fala, eu estou trazendo diante de você esse coração. Ela manda sébria, para que você não ore enganado. Remanda sobre cantarébia, porque você está pagando preço de oração, mas o coração está desse jeito aqui. Aramanda sai, você está orando e o coração é esse aqui. Decanta, aramanai, você está clamando, mas o coração, olha filha, eu estou mostrando que é assim. Por isso tem acontecido tanta coisa. Você paga preço de oração, mas esse é o coração. Eu vou discernir para você o que há dentro do coração. E quando você vê, vai conseguir entender o porquê de tanta prova.
Tem tempo de prova que é preparação para o que Deus vai fazer. Tem tempo de prova que é por rebeldia, desobediência, e eu provo isso na palavra. Por quê? Porque era 40 dias e foi 40 anos no deserto. Era para 40 dias, foi para 40 anos. Tem prova que não é permissão e nem vontade. Às vezes o Senhor ele vai deixar acontecer por causa da desobediência dentro do coração. E não tem nada pior do que dentro do coração. Você olha do lado de fora, as atitudes são boas. E só Deus sabe o que tem dentro do coração. E Deus sabia que ali era egípcio. Ele fala, estende a mão sobre esse mar, ele vai voltar sobre eles. E a palavra de Deus vai dizer, gente, coisa tremenda isso aqui. E sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Deus, quando começa a tratar, trata com tudo que tem. Né? Moisés se estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Deus move o universo inteiro para fazer algo na sua vida. Move o que precisar mover. Mas o Senhor fala, basta. Basta de egípcio tentando bater o chicote naquilo que é meu. Basta de egípcio dando com a língua nos dentes, tocando naquilo que é meu. Basta, chega. E a palavra vai dizer, ó, quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e os encobriram, seus carros de guerra, os seus cavaleiros, todos os exércitos de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Nós lemos isso aqui. Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou o quê? Salvou os israelitas. Meu Deus do céu, olha. Salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Deus está falando, olha, eu estou levantando o coração de vocês. Eu estou mostrando a vocês o meu poder. Esse povo estava triste. Esse povo estava muitos anos escravo. Esse povo estava doente por dentro. Quando Deus faz tantos milagres, eu estou falando, olha, eu estou queimando o coração de vocês novamente. Eu estou trazendo o coração de vocês novamente a mim. Estou eu manifestando a minha graça para trazer o coração de vocês de volta. Eu quero que vocês creiam em milagres. Eu quero que vocês creiam que eu sou o Deus que tiro de onde não tem. Faço eu da forma que você não compreende. Deus fez tão grandiosamente milagres extraordinários para que o povo acendesse a chama da adoração. Deus falou, olha, eu estou arrancando vocês, mas enquanto eu arranco vocês, eu vou acender no coração de vocês a chama da adoração, para que quando vocês entrarem na terra que eu preparei, vocês entrem com o coração queimando, entrem com os olhos vibrando, entrem com graça, entrem nesse tempo estando para a minha adoração exclusiva. O Senhor falou, eu vou queimar o coração de vocês, de tanto vocês verem o meu amor. Eu vou trazer vocês a me adorar de forma a qual é intensa que eu espero. Quando Deus extermina os adversários diante dos israelitas, Deus está falando, olha aqui, me adora porque eu tenho poder. Me adora porque eu sou Deus que tenho poder, autoridade, comando e domínio sobre céus e terra. E Deus estava trazendo o coração desse povo atado ao dele em adoração. E louvou o nome do Senhor. Deus estava trazendo o coração do povo em direção a Ele, em louvor ao Senhor. É isso que o Senhor faz ali. E o povo temeu ao Senhor. Deus vai fazer coisa tão extraordinária. Não é que você não ama a Deus. Não é que você não ama Ele. Mas o que Ele vai fazer é tão grande, Ele vai dar demonstrações de amor tão extraordinária, tão escandalosa, que você vai falar assim, como assim que Ele fez isso? Ele vai falar, eu estou acendendo o seu coração para você ficar grudado em mim, entender que só eu sou saída e vida para você, né? E a palavra de Deus vai dizer, né? Ele pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Então, agora nós vamos para o cântico, ó. O cântico de Moisés, né? Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ou seja, Deus fez aquele coração queimar de amor por Ele novamente. O povo que estava escravo, Deus, antes de introduzir na terra prometida, trouxe ela do lado de dentro. A terra prometida, antes deles entrarem nela fisicamente, o Senhor manifestou essa terra dentro do coração. Você consegue entender a profundidade disso?
Deus manifestou a terra prometida dentro do coração, porque ali eles não haviam entrado ainda, mas eles estavam cantando pela forma que o Senhor os livrou do seu adversário mais forte. Sente o poder de Deus em onde você está. Eu duvido você não sentir o poder dessa palavra em onde você está. Eu duvido o Senhor não tocar você aí onde você está agora. E se você estiver enfermo, que seja curado no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu exaltarei. Deus vai arrancar os motivos de choro para que a adoração a Ele suba limpa, incontaminada com nada. Deus vai tirar o motivo de dor, o motivo de choro nesse tempo para que você o adore em espírito e em verdade. Ah, Rose, mas tem muitas pessoas que estavam no cárcere e estavam adorando. Sim, e eu não estou comparando uma coisa com a outra. Chega o tempo que o Senhor extrai aquela adoração de você, até no vento, até na dor, até na prova. Ali Ele prova realmente o seu coração. Pois esse povo, quando eles clamaram ao Senhor, eles ainda estavam escravos. Passado esse tempo, até Paulo, quando estava para ser o quê? Decapitado. O Senhor extraiu dele o melhor e dali à frente ele falou o quê? Ele estava ansioso para estar com Cristo na glória. Ele não via o que você vê morte, ele via Jesus. O que nós vimos, né? Ele sendo morto, ele via Cristo. O que você às vezes olha e fala que é o fim, ele está vendo o começo. E é assim. E aquela adoração no meio do vale, no meio da dor, no meio da sequidão, ela vai te posicionar exatamente dentro da promessa. E Deus, Ele vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Tudo que tem aqui, diz a palavra, é sombra do que tem lá. Então chega num tempo que Ele limpa a lágrima e fala: agora eu quero, olha, que vocês me adorem, glorifiquem com o coração feliz e pleno. Porque o último dia em que nós vamos viver aqui na face da terra, antes de chegar na Nova Jerusalém, nós vamos estar na nossa saída do Egito. Nós vamos estar na saída do Egito. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor, né, venha trazer cura, venha trazer libertação. Se você crê, isso é para quem crê, você vai ver cadeados e correntes partindo essa semana. Se você crê, né, a palavra fala: se creres, verás a glória do Senhor. Você vai ver o Senhor trabalhar na sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida, Senhor, Pai, da minha família, dos meus filhos, a vida do meu marido. Ah, Senhor, Deus, o trabalho do meu filho, para a escola, Senhor, aos sonhos, Senhor, dele, das minhas filhas. Eu quero colocar diante do Senhor, Deus, louvar pelas bênçãos e as coisas que o Senhor tem falado e feito e cumprido na tua palavra e o que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, espiritualmente. Deus, não tem nada que paga o que o Senhor tem ministrado no meu coração por esses dias. Nada paga aquilo que o Senhor tem derramado, Senhor, dentro do meu interior. Papai, eu louvo a Ti pela força que Tu me deste para estar aqui em mais um café. Eu agradeço tanto ao Senhor, não é por estar aqui, mas porque o Senhor está aqui, Pai. Não é porque eu estou, mas é porque o Senhor está à frente. É porque é o Senhor que conduz esse ministério. Eu louvo a Ti por causa da Tua benevolência, misericórdia e graça. E ainda que o Senhor não tivesse me dado nada, o Senhor é o mesmo Pai que eu amo. Porque o Senhor sabe do tempo, da data, e o Senhor é o Deus que nada passa despercebido debaixo dos Teus olhos. Eu quero, Senhor, Pai, pedir pela minha vida, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, da minha família. E eu quero Te pedir, Jesus, que o Senhor venha, Senhor, Pai, de maneira tremenda, falar com a Tua igreja, ministrar o coração da Tua igreja através da palavra. Deus, em nome de Jesus, toca na vida do Elisângelo para libertação. Entra lá, Senhor, e faz a Tua vontade na vida dele. Toca no coração da irmã, Senhor, Naí, direciona as orações, direciona, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para a Tua filha no dia de hoje. Pai, age na vida do Elisângelo segundo o Teu querer e vontade. Pai, em nome de Jesus, Deus, que todos os caroços, Pai, que tem preocupado pessoas, infecções, inflamações, e às vezes não é nada grave, mas o inimigo está passando para colocar medo. Glândula, Senhor, essa glândula que está inflamada, o Senhor vai dissolvendo, Pai, essa glândula, Pai, no seio, e vai dando vitória, e vai tirando a preocupação na mente dessa mulher, porque não tem nada no seio dela. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Toca, Senhor, na mente, toca no subconsciente, toca no emocional, toca, Senhor, no físico. Traz cura, Senhor, Deus, de anemias fortes. Traz cura, Senhor, Pai, nos ossos, no sangue. Deus, alcança as crianças, Pai. Toca nos nossos filhos, toca na saúde das nossas crianças. Fortalece, Senhor, a imunidade delas. Levanta, Senhor, Pai, para a glória do Teu nome, uma proteção maior. Assim eu te entrego no nome de Jesus. Tinha uma irmã preocupada, né, com o seio, e o Senhor diz que não tem nada. O inimigo querendo trazer coisinha que não é, né? E o Senhor está dando vitória. Depois você vai testificar para a glória do nome do Senhor. Que Deus te dê um dia abençoado, que Deus te dê um dia excelente, que Deus mesmo venha mostrar para você que você está no colo de Deus, que você consiga sentir um pouquinho do amor de Deus, que você consiga sentir no dia de hoje que Ele colocou você assim, ó, no braço, igual um bebê, e vai ninando assim, que é assim que Ele faz. Entenda, você está nas mãos do Todo-Poderoso, nosso Deus. Amém? Que Deus cubra você hoje, dê revelações extraordinárias, ministre o seu coração e te dê graça, força na caminhada, porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai cumprir promessas na sua vida, né? Em nome de Jesus. Até amanhã, né? 7 da manhã nós estaremos aqui no nosso café e você é o nosso convidado. Obrigado vocês que têm passado pelo café, que Deus te use, né? Que o que Deus tem feito na sua vida, Ele venha usar você, né? Usar nem é a palavra, venha, né? Fazer com que você seja um instrumento leve e de fácil manuseio, para que ele trabalhe, opere e esse instrumento seja tocado onde você passar. E as pessoas recebam vida, recebam força, recebam vigor. Amém? Ó, ficar com Cristo, meu muito obrigado. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém, Tati. Beijão.